Olá, amigos e amigas, boa noite a todos e a todas. Hoje, 26 de abril, segunda-feira, 19 horas, iniciando aqui mais um programa Voz do Povo. Hoje recebendo Rosana Barroso, presidenta da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, né? A gente vai conversar um pouco sobre a educação básica, né, dos estudantes secundaristas, trazendo agora esse período de pandemia. Especialmente um período também difícil, né, de cortes na educação, de demissões, de precarização do ensino das escolas, né, um conjunto de ações que vêm sendo feitas pelo governo federal que vem prejudicando a educação brasileira. Por isso que hoje a gente vai bater esse papo com a Rosana, esperar ela entrar aqui para a gente convidá-la para dentro. Você também vai poder assistir, né, depois aqui também vai ficar salvo aqui no Instagram. Também vou disponibilizar no nosso canal no YouTube. Esse tema a gente já vem debatendo desde a semana passada, por entender que é um tema relevante, né? O Brasil vive o pior momento da pandemia e inicia-se uma discussão muito profunda sobre o retorno às aulas, né? Muitas pessoas querem que volte às aulas, outros não querem. E aí esse debate é um debate que tem que ser pautado pela ciência, né? Por isso que a gente vem tentando construir um caminho, uma alternativa, digamos assim, com um conjunto de soluções, com propostas, enfim, buscando, né, várias linhas de raciocínio para que a gente consiga alcançar, digamos assim, um ponto central, que seria dizer para a sociedade, apontar para a sociedade o que deve ser feito, né? Então, por isso que o Voz do Povo vem todas as segundas-feiras acontecendo, para que a gente consiga ouvir, né, o conjunto da sociedade, o conjunto das opiniões. Tudo isso é muito importante para a gente. Então, por isso que a gente vem tentando, inclusive, variar também, né, os temas, né, os assuntos, para que a gente consiga, dentro dessa espiral de debates, né, educação, saúde, política, esporte, dentro de cada espiral dessas questões, a gente consiga ouvir, né, as opiniões mais diversas. Por isso que a gente tem utilizado esse espaço como uma plataforma importante. A Rosana acabou de entrar aqui, já vou colocá-la para dentro. Estou enviando aqui o convite. Então, pergunta. Pode escrever aqui no comentário, pode ficar à vontade para emitir sua opinião. A gente vai ficar aqui muito alegre. Oi, Oi, tá tudo bem? tudo bom, Rosana? Você está me ouvindo bem? Tô sim. Pronto. Bom, Rosana, boa noite. Primeiro, eu queria te agradecer imensamente você ter aceitado o nosso convite, né, para o pessoal que está assistindo e que vai assistir depois. Hoje o nosso bate-papo é com a Rosana Barroso, presidenta da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, uma das maiores entidades estudantis da América Latina, que representa os estudantes secundaristas do país e que em 2013, de 2011 a 2013, eu tive a alegria de ser secretário-geral. Então, recebê-la aqui é uma grande alegria e satisfação. Rosana, a gente vive, sem sombra de dúvidas, o pior momento, né, da pandemia. Os dados estão aí, os dados científicos, e infelizmente vem aumentando, apesar de às vezes ter uma redução ou uma instabilidade, o número de mortes. Infelizmente, parte da sociedade, até parte do empresariado que defende a volta, tudo ao normal, já se banalizou de forma profunda as mortes, né? Ai, vai morrer mesmo, é isso aí, é uma gripezinha, como o próprio Bolsonaro lá atrás, e continua ainda, nessa altura do campeonato, a banalizar. Então, antes da gente entrar aqui em alguns pontos específicos, queria passar a palavra para que você comentasse um pouco dessa questão da pandemia nacional, especialmente trazendo esse contexto para a educação pública. Então, boa noite. Queria agradecer o convite. Sempre bom estar junto, conversando sobre esse momento difícil que a gente está passando, mas esperançando, né? Porque através da nossa luta a gente pode sonhar com um Brasil que supere essas dificuldades todas que a gente tem vivido. Tem sido realmente dias muito difíceis, né? Infelizmente, tem mesmo essa onda que você falou de pessoas que têm banalizado a situação da pandemia, mas nós sabemos quem são os responsáveis, né? A partir do momento que se tem um presidente da República que nega a pandemia, que, enfim, dá mais valor a remédio sem
comprovação científica do que é a vacina, que tem mergulhado o país no desespero, de fato, esse é o resultado, né? É o espelho de um presidente responsável. Então, esse momento tem sido muito difícil. Mas tem sido difícil em todos os sentidos, né? O agravamento da desigualdade social tem alastrado o nosso povo, o acesso à educação, né? Tem sido cada vez mais difícil para a maioria dos estudantes brasileiros. Então, a desnutrição infantil aumenta, a fome aumenta, o desemprego aumenta, o nosso país está mergulhado, de fato, na morte, né? Não só do coronavírus, mas pela fome, pelo tiro, pela violência, enfim. Então, são momentos muito difíceis. E nesse cenário nacional, né, de pandemia, a gente tem batalhado muito pela garantia do acesso à educação, né? Porque a gente hoje tem, inclusive, saiu hoje uma notícia do ministro da Educação falando que o MEC tem que seguir as opiniões educacionais do Bolsonaro, né? Ou seja, a gente tem um governo, tem um Ministério da Educação que tem um projeto de país, um projeto da destruição. E nós lutamos para garantir, né, que o acesso à educação possa nos fazer viver num Brasil melhor que esse, para que a gente possa superar as crises da pandemia do coronavírus. Então, em meio a tudo isso, a luta da UBS, a luta dos estudantes nesse momento tem sido nesse sentido, né? Da garantia do acesso à educação, da alimentação, da valorização da ciência e da pesquisa e no uso dela, obviamente, para as saídas que a gente precisa ter para os próximos meses, os próximos momentos, em meio a tanta desesperança e desespero que a gente tem vivido. Perfeito, Rosana. Já vou começar aqui com você um assunto sobre a situação das escolas públicas no Brasil. Infelizmente, é dramática o conjunto das escolas públicas, né? Sejam municipais, estaduais, com algumas exceções, naturalmente. Aí eu me refiro à precarização de estrutura, às vezes escolas que ficam distantes, né? Os estudantes não conseguem acessar e, por consequência, também não tem transporte. Escolas que faltam água, inclusive. Escolas que parte delas não tem quadras. Algumas têm quadras, mas não são cobertas. Outras escolas não têm biblioteca. Parte dessas escolas também não tem acesso à internet. Eu, inclusive, sempre fico muito feliz quando vejo o governador Flávio Dino, um programa, salvo engano, Escola Digna, que ele mostra uma escola antes, escola de taipa, com paredes, uma coisa, estudantes estudando debaixo de uma árvore, e depois ele entrega uma escola toda modernizada. Enfim, escola que realmente tem que ter o padrão para que os estudantes consigam acessar. E aí está acontecendo esse debate, um debate que eu confesso que fico até surpreso de parte do nosso parlamento brasileiro dizer que a educação é essencial. A educação é essencial, é um serviço essencial e, por consequência, as aulas devem voltar. Pessoas essas, deputados esses, que são contra a educação, que votaram, por exemplo, na PEC do congelamento de gastos, que atacam cotidianamente a educação, e agora eles defendem de forma muito clara que as aulas têm que voltar, que já basta, que não dá mais. Eu queria que você comentasse essa questão. Primeiro, como é que você enxerga esse movimento, né, de retorno às aulas sem os professores estarem vacinados, pelo menos, né, os professores, com escolas que ainda não tinham, antes da pandemia, estrutura para o dia a dia, e agora, com a pandemia que se agrava, a gente sabe, né, a própria ciência nos guia nesse sentido, de que a escola precisa ter um preparo diferente para receber esses estudantes, os professores e os próprios colaboradores da instituição. E aí essa espiral dessa ala do Congresso que acha que a educação é essencial somente agora, nessa altura do campeonato. Como é que você enxerga tudo isso? Então, né, eu acho que eles usam uma narrativa nossa para tentar empurrar um retorno inseguro, principalmente para as escolas públicas, né? Eu acho que é um projeto de lei resultado de uma pressão dos donos das escolas privadas pela reabertura imediata, enfim, tentam colocar isso como algo empurrado mesmo, né, nas escolas públicas. De fato, né, nós estamos vivendo um momento difícil demais, né, complicações, estamos no pior momento da pandemia desde o início dela, então, de fato, esse não é o momento, né, para um retorno presencial, ainda mais sem diálogo, sem a construção de protocolos, coisas conjuntas com os profissionais de educação e estudantes, mas o papel da escola, do acesso à educação e o debate do retorno, ele precisa ser feito, né? Mas precisa ser feito com muita responsabilidade. Não é à toa, inclusive, que a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas tem formulado nesse ano uma nota técnica que fala sobre o direito humano
a educação, principalmente em tempos de pandemia. Então, a distância da escola, de fato, causa erros assim que nós vamos demorar anos para conseguir superar o nosso país, né? Então, é muito importante, de fato, a educação presencial, mas ela possa ser construída da forma mais segura possível, com diálogo, com construção, enfim, e não nesse momento, né? Então, nós somos contra esse projeto de lei porque nós acreditamos que é uma tentativa de pegar uma palavra que é nossa. Nós acreditamos que a educação é serviço essencial, né? E então nós defendemos a educação. É por isso, inclusive, que nós defendemos o projeto de lei da conectividade, que acabou de ser vetado pelo presidente da República, que pode garantir internet para 18 milhões de estudantes, ou seja, continuamos achando que a educação é essencial, porque é mesmo, não só na nossa vida individual, né? Mas na vida coletiva. Não há país que avance se a educação retrocede. Então, para nós é uma casca de banana, é uma forma de usar a palavra de ordem que é nossa, para conseguir impor, para tentar impor às escolas públicas um retorno de forma insegura por conta das pressões, principalmente dos donos de escolas particulares. Então, a nossa opinião sobre o PL é essa, né? Nós somos, obviamente, contra e acreditamos que é uma gigante casca de banana, porque querem usar a nossa narrativa para nos impor algo sem diálogo, enfim, sem construção alguma no momento mais inseguro da pandemia. Rosana, a gente teve nos últimos 2 anos talvez os piores Enem, as piores realizações do Enem. O Enem, que é o modelo, né, utilizado há bastante tempo de acesso à universidade e também acesso aos programas sociais, o ProUni, o FIES e um conjunto de outros programas das universidades também. E a gente tem tido, de fato, uma precarização do Enem em todos os aspectos, na sua realização, na logística, na sabotagem. Tanto é que eu acho que já foi trocado umas 10 vezes ao longo desse período o presidente do INEP, né, que é o órgão do qual coordena essa tão importante prova. E mostra-se um movimento muito claro, me parece, e aí é minha opinião, queria ouvi-la nesse sentido, de acabar com o Enem, né? Tanto é que as 2 primeiras provas, algumas questões de cunho social, do dia a dia, criticadas depois pelo próprio Bolsonaro e pelo próprio ministro da Educação. Não pode colocar funk, não pode colocar aquilo na prova. A prova é ideológica. E, ao mesmo tempo, o que eles fazem é isso, prejudicar os estudantes, muda a regra, agora vai ser uma forma, a correção, agora vai ser de outra. E isso vem causando pavor nos estudantes. Inclusive, muitos deles, né, durante agora a pandemia, faltaram, né, durante a realização do Enem, do qual não havia uma garantia, uma segurança plena. E talvez a gente jamais saiba, né, os resultados que tiveram, digamos, do nível de contaminação pós-período de prova. Então, eu queria que você avaliasse o Enem como um todo e comentasse também a realização do Enem esse ano sob pandemia. Cara, o governo Bolsonaro ele tenta desgastar o Enem, né? O Exame Nacional do Ensino Médio, apesar da nossa luta sempre pela sua melhoria, enfim, sempre pela democratização do acesso à universidade da forma mais democrática possível, é muito importante para nós. Inclusive, o novo Enem é uma conquista do próprio movimento estudantil, né? Então, nesses últimos anos, ter provas tão desvalorizadas, com tantos erros, com tantos problemas, é uma tentativa clara também de tirar, principalmente a juventude pobre, negra, indígena do acesso à universidade, né? Para mim, quando se ataca o Enem, é como se quisessem fechar as portas das universidades, principalmente aos estudantes secundaristas, né? Porque a partir da desvalorização da prova, se tem um número menor, tanto de interessados, mas de pessoas que consigam ingressar, de fato, no ensino superior. Então, esse fatiamento no Enem, assim, é visivelmente uma tentativa, de fato, de nos tirar do acesso ao ensino superior. Porque vem junto, inclusive, com o pacote de ataque, né? Não só ao ensino básico, mas também ao ensino superior, à pós-graduação e tudo mais. E a realização da prova em meio à pandemia foi um caos, né? Primeiro, nós tivemos que lutar para garantir o adiamento dela, né? Porque, de fato, foi um momento, assim, onde tentavam impor a sua realização de qualquer forma e de uma forma muito irresponsável, né? Tinha comercial na televisão dizendo para a galera estudar de onde estiver. Inclusive, olhando o número de pessoas, atingida pelo agravamento da desigualdade social, sem acesso à internet, sem alimentação em casa. Como assim estudar de onde estiver? Para quem que eles estavam falando? Quem que eles querem garantir o acesso ao Enem? Não, obviamente não para nós. Então tivemos essa luta, adiamos o Enem, mas
tivemos que realizá-lo, né, no meio disso tudo. Inclusive, o número histórico, né, de mais de 50% dos inscritos não compareceram no dia da prova, e uma prova que teve menos inscritos que as últimas edições. Então, de fato, não só o acesso, a falta de acesso à educação por um ano, mas também a própria pandemia, enfim, estudantes que foram e não conseguiram realizar porque não tinha sala suficiente. Então, uma grande desorganização essa realização do Enem 2020, né? Então, faltou segurança, faltou sala, faltou responsabilidade, faltou diálogo, faltou interesse, né, na própria educação como um projeto de país. Então, assim, um caos, infelizmente. Muita gente, né, foi prejudicada por conta disso, mas a nossa luta também conseguiu garantir que muita gente não fosse, né? Lutamos até o último segundo para que a realização do Enem não fosse, assim, tão prejudicial. E olha que, poxa, eu acho que foi o pior Enem da história dos Enems, assim, terrível. Mas nós lutamos, assim, para conseguir garantir que ninguém ficasse para trás. Então, essa nossa luta continua, obviamente, porque muita gente foi prejudicada, e certamente eles vão continuar tentando aí, principalmente no próximo Enem, esse desmonte. Então, para nós é uma tentativa de desmontar, de nos impedir de acessar o ensino superior nesses últimos anos, mas em especial esse da pandemia é conhecido como o Enem da desigualdade, né? Quem conseguiu fazer a prova, quem está conseguindo acessar a universidade, é a grande questão, né? Em maioria, no caso. Então, a nossa luta é sempre para que todo mundo possa acessar o ensino superior, para que ninguém fique para trás, e ela continua, mas é uma tentativa, de fato, muito grande do governo Bolsonaro, né, de atacar a educação básica, mas também atacar o acesso ao ensino superior para, assim, acabar com os sonhos da juventude brasileira. Por falar em desmonte, Rosana, o que a gente tem visto é que o Ministério da Educação, que um dia já foi referência, tivemos Darcy Ribeiro como ministro da Educação, Paulo Freire como nosso patrono, se tornou um local ideológico, né? Enquanto mais pior, enquanto mais ideológico, enquanto mais fala, enquanto mais incita o ódio, melhor ministro é para o Bolsonaro. E esse desmonte do MEC vem causando um prejuízo irreversível, né? Inclusive da imagem do Brasil afora, né? Você tinha um ministro, o Von Traeben, que foi botado para correr, né, pelos estudantes, inclusive foi com medo, fugiu para os Estados Unidos com um cargo lá no Banco Mundial, e agora você tem um outro ministro ideológico, ligado à igreja, seguindo ali uma orientação do Bolsonaro. E como é que você enxerga esse movimento de desmonte do MEC, né, comparado ao que nós tínhamos antes? Eu lembro que em 2013, na época, o Haddad recebia a gente conseguia dialogar, sempre que tinha uma audiência, sempre que era necessário, até porque pouco importa na lógica, né? Pouco importa quem está no poder, tem que se reunir com o conjunto da sociedade civil e dos movimentos, né? Uma vez que esses movimentos representam um conjunto de outras pessoas, especialmente a UBS, a UNE e a NPG, digamos assim, que são as três entidades nacionais. Como é que você enxerga esse desmonte do MEC e essa ala ideológica que se tornou esse ministério tão importante que já foi para o país? É assim, lamentável, né? É lamentável. Inclusive, eu sou bloqueada nas redes do Weintraub até hoje. Então, assim, é o Ministério da Educação que se recusa a conversar com os estudantes desde o início desse governo, que tem um projeto claro de desmonte da educação no ensino básico como um todo, desde o ensino fundamental até o ensino de jovens e adultos, que é marcado agora nessa pandemia, né? Como o ministério mais irresponsável possível, porque enquanto tem milhares, milhões de estudantes sem acessar a educação, a prioridade do MEC hoje é o homeschooling, ou seja, a educação domiciliar. Então, é conhecido assim como um desastre, né? Um desastre. E como tinha dito no início, né? É lamentável para nós, porque a educação ela não é só o meio de transformação da nossa vida no individual. Eu, por exemplo, quero ser a primeira da minha família na universidade. Então, a educação ela é capaz de transformar a minha vida, a vida da minha família. Mas mais do que isso, né? A educação ela transforma a vida de um país. Como a gente pode falar sobre desenvolvimento social, econômico, tecnológico, se a educação não estiver no centro desse debate, né? Então, a partir do momento que o Ministério da Educação desvaloriza tanto, recusa receber profissionais de educação, recusa receber estudantes, enfim,
tem um projeto claro de desmonte, isso quer dizer que o Brasil retrocede, isso quer dizer que o Brasil está andando para trás. Então, é lamentável assim, para nós. E nós seguimos na luta, né? Em muita luta contra essas ações absurdas. Inclusive, estava comentando também, né? O veto agora à internet é 18 milhões de estudantes, mais essa declaração, né, do próprio ministro da Educação, dizendo que o MEC tem que seguir ali as ideias do Bolsonaro, que para nós é um terror, né? Poxa, qual é a ideia de um presidente que nega a ciência, nega a pesquisa, nega a vacina? Então, é um gigante absurdo. E para nós tem sido isso, desafios assim da luta em defesa da educação, né? Então, estamos fortes, firmes e fortes contra essas medidas do Ministério da Educação, que não representam, né, de fato, quem defende a educação de verdade e que tem piorado a situação assim, do nosso país de forma absurda. Como disse, né? Se a educação não avança, não há Brasil que avance. Então, é um dos ministérios assim, mais importantes e que está na mão de pessoas que têm um projeto de instituição. Então, é desafiador até, né? Perfeito, perfeito. Inclusive, e aí eu queria que você comentasse também essa questão, desde 2017, ali na PEC do teto de gastos, se utilizou muito, né, como desculpa que deve ter cortes, que deve se retirar valor ou contingenciar, né, que é uma palavra técnica mais bonita que eles utilizam para roubar o dinheiro da educação. E de lá para cá, especialmente no governo Bolsonaro, né, parte do valor, salvo engano, em 2020, 1 bilhão da educação básica e agora 2021, 2,7 bilhões de reais retirados da educação básica para outras coisas, né, emenda parlamentar, enfim, coisas de interesse político, né, que vem sendo retirado de pastas tão importantes, né? Ministério da Saúde, da Educação em Ciência e Tecnologia, que hoje, nessa realidade e em todo o contexto, são os ministérios que têm, digamos, um papel mais relevante, foram os que mais sofreram cortes. Então, como é que a UBS, né, vem vendo esse movimento, essa retirada, se vem tendo algum movimento político no sentido do Congresso, de diálogo, para tentar barrar essas medidas? Queria que você comentasse esses cortes que vêm ocorrendo. Sempre tem, né? A gente continua no diálogo sempre ali com os deputados que defendem a educação, sempre tentando barrar. Lembrando, inclusive, né, que nós marcamos o início do governo Bolsonaro com uma luta gigantesca contra os cortes nos institutos federais e nas universidades federais. Então, ele é conhecido, né, por ser derrotado pelos estudantes quando o assunto é investimento. Nesse momento, continua, né, uma tentativa ali de se cortar não só da educação, né, mas também da saúde, que era o projeto de lei que queria condicionar o auxílio emergencial de R$600 até o fim da pandemia ao desmonte da educação e da saúde, né, ao desmonte do SUS, ao desmonte da educação pública. Então, são sempre tentativas de cortes com essa desculpa, né, de que nós precisamos investir. Inclusive, o Bolsonaro, no início, ele falava que ele precisava cortar dos institutos federais, que ele ia investir na educação básica. E quando chegou a hora de aprovar o Fundeb, eles tentaram de tudo para a gente aprovar o Fundeb só em 2022. Ou seja, sempre são desculpas que, na verdade, não existem, né? Não existe essa de governo Bolsonaro querer investir na educação, porque nós estamos assistindo um ano onde se viola um direito garantido na Constituição Federal de uma forma, pelo menos que a minha geração nunca tinha visto antes, né? É uma violência, uma violação de um direito garantido na Constituição, que é o de acesso à educação. Então, de fato, eles não se importam com a educação, mas também com nenhum outro serviço público, né? Então, a nossa luta sempre a nossa resposta sempre é a luta, né? Contra os cortes nos serviços públicos, seja de saúde, seja na educação, porque nós acreditamos que são essenciais, principalmente nesse momento tão difícil que a gente tem enfrentado. Então, nós sempre temos dado aí resposta a essas tentativas de Bolsonaro de cortar investimentos aos serviços essenciais, importantes para o povo brasileiro. Mas nós defendemos de verdade, né? Eles só fingem, só mentem, como são conhecidos, inclusive, né? Como o governo da mentira. Rosana, para o pessoal que está aqui nos assistindo e que vai nos assistir depois, queria que você comentasse uma questão dos últimos dias. Semana passada, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, anunciou que não haverá censo, né? Para o pessoal saber, esse censo, que é um movimento importante feito pelo IBGE, que ocorre de 10 em 10 anos, né? Inclusive não houve ano passado por conta da pandemia,
jogaram para 2021 através do censo que é realizado, é que você, de fato, consegue construir políticas públicas, né? Porque você consegue entender como está o conjunto da sociedade, aumentou a pobreza, diminuiu, onde cresceu, onde diminuiu, quantas pessoas estão trabalhando, qual o número, né, de evasão dos estudantes, por qual motivo. Então, esse instituto que é tão importante para o Brasil vem sendo desmontado. A própria presidenta, inclusive, anunciou há 2 semanas atrás que a sua demissão, né, que não iria continuar à frente da pasta, que houve um corte gigantesco, né? O orçamento inicial para o censo era de 2 bilhões, né, com B de bola, e passou a ser de 50 milhões. Então, não havia orçamento para ser realizado, e isso vai impactar diretamente, profundamente, os próximos anos do Brasil, uma vez que a gente não tem aí uma baliza, né? A gente está com dados de mais de 10 anos atrás. 10 anos para cá mudou muita coisa, a realidade, a pobreza, o crescimento, enfim, demográfico do Brasil. E com isso a gente precisa de dados novos para conseguir meçar o tamanho, inclusive, do investimento e o tamanho dos desafios que estão por vir. Como é que você enxerga a sabotagem proposital do governo no cancelamento do censo? Cara, é um absurdo, né? É uma máscara que eles querem colocar por cima, né? Porque se não tem censo, então o Brasil tá ótimo. O que ele quer é pintar e esconder do povo brasileiro a verdadeira realidade. A realidade é que a gente está mergulhado, né? No desemprego, na fome, no desespero, no subemprego. Nós temos visto notícia todos os dias que o Brasil tem visto números que a gente não vê há mais de 17 anos, né? De brasileiros, de brasileiras voltando à situação de fome, enfim, em situação de rua. Então, é isso que ele quer esconder, né? Os principais rombos que ele tem feito no nosso país. Isso, inclusive, usando as cores da nossa bandeira, né? Enganando o povo brasileiro, mexendo com a fé do povo brasileiro, sendo uma pessoa extremamente, assim, mentirosa mesmo, né? Então, é uma tentativa absurda. Porque quando não se tem censo, não se tem dados, então não aconteceu. Essa é a ideia, né? De esconder o que tem sido os números terríveis que a gente tem visto, né? Inclusive, a sua tentativa também de calar a imprensa, os jornalistas, o ataque à democracia é muito nesse sentido, né? Porque o Bolsonaro, desde o início, ele tem como seu canal oficial o próprio Twitter. Então, ele fala para os seguidores o seguinte: não acreditem em nada que vocês leem, né? O meu canal é o Twitter, a verdade está no meu Twitter. Ou seja, né? Ele quer pintar uma verdade que não existe para o povo brasileiro e assim enganar todo mundo do tanto que a gente tem sofrido nesse momento, tanto que a gente tem enfrentado dificuldades históricas que há anos a gente não vê o Brasil mergulhado em tanto desespero. Então é um retrocesso gigantesco, né? Uma tentativa de fato de botar uma máscara em tudo que ele tem feito de mal ao Brasil. Você comentou anteriormente, eu queria que você aprofundasse agora, na questão do PL da conectividade, né? Nós tivemos aí um PL, um projeto de lei que foi votado, aprovado, orçado em 3,5 bilhões de reais, que previa a compra de tablets, né, para estudantes mais pobres terem acesso à educação, além da garantia de chips, enfim, internet e meios, né, para que esses estudantes conseguissem acessar. Teve até, salvo engano, não sei se domingo agora fez 2 semanas, acho que foi, ou 1 semana, daquele caso emblemático, né, daquele estudante que tinha que subir em cima de uma árvore, no alto da árvore, que era o local que pegava o sinal do telefone, né? E hoje no Brasil, não de hoje, não começou agora, mas há bastante tempo, e que a pandemia agravou essa desigualdade, como você falou anteriormente, o acesso à internet, o acesso ao celular, ao tablet, ao computador, enfim, a qualquer meio ou ferramenta de acesso, vem se tornando algo mais difícil, né? As pessoas, inclusive, têm vendido, né, os seus bens para conseguir pagar aluguel, para conseguir botar comida dentro de casa. Então, eu queria que você analisasse, conseguisse aqui falar para a gente como está essa questão para a derrubada do veto desse PL. Você enxerga, eu vi que a deputada Tabata Amaral, entre outros deputados e deputadas, já se manifestaram nesse sentido, mas se você puder atualizar aqui para a gente como é que está essa questão, porque é algo que é muito importante, né, para o nosso país, esse projeto, não só agora durante a pandemia, mas para depois, porque para que os nossos professores, inclusive da área rural, né, que tem mais acesso, tem mais dificuldade de acesso à internet, a próprios equipamentos tecnológicos, consigam ter, de fato,
uma condição melhor de dar aula e os estudantes, né, de terem esse acesso. Então, né, a luta pela democratização do acesso à internet tem sido muito árdua desde o início da pandemia, né? Nós nos preocupamos muito, porque é assim, um número gigantesco de estudantes que estão há um ano, literalmente, sem estudar. Há estudos que mostram, né, que nós vamos ter um rombo gigantesco, inclusive. Né, assim, muita gente desistindo, um número gigante de abandono de evasão escolar. A geração mais nova, né, do ensino fundamental vai ficar, sabe-se lá quantos anos sem conseguir aprender a ler. Então, muito jovem burlando o sistema de aplicativo para trabalhar, porque não tem internet para estudar, enfim, várias dificuldades. E esse projeto de lei a gente constrói desde o início dele, né? Aprovamos na Câmara, aprovamos no Senado, gigantes vitórias, e quando chegou na vez, né, do presidente da República sancionar, ele vetou, né? Ele vetou, ou seja, quem diria, né, que esse governo que dizia, que falava que ia investir na educação básica, que tem educação como essencial, pudesse vetar internet de 18 milhões de estudantes, né? Ou seja, uma grande mentira. Eles não estão interessados nisso, não estão interessados no acesso à educação. E para além de vetar, tem tentado prejudicar de toda forma essa nossa batalha para barrar o veto na Câmara dos Deputados, né? O Ministério da Educação mandou uma orientação para os deputados da base do governo para não votarem, para não aprovarem a derrubada do veto. Na última tentativa nossa agora de derrubado, né, adiaram a votação. Está prevista para amanhã, mas também, enfim, pode ser que não aconteça. Então, é uma tentativa gigantesca deles de tirarem, de fato, isso de pauta, né? E aí, a justificativa é o seguinte: já existe um projeto, mas é um projeto que não é nem desse governo, é um projeto sobre conectividade nas escolas, que é importante, porque nós precisamos ter escolas públicas que acompanhem o desenvolvimento da internet, da tecnologia. Mas, né, nada disso foi debatido com a gente nem sabe qual que é a proposta, o que eles querem mudar, o que eles não vão mudar, o que eles vão aprovar. E nesse momento, o mais urgente é garantir o acesso à internet em casa. E assim, através do Fundeb e tantas outras coisas que nós conquistamos, estruturar as escolas, né, para que possam receber esses estudantes pós esse momento difícil que a gente tem vivido, né? Em fase vermelha e tudo mais. Então, é um gigante retrocesso essa questão do veto, e a gente tem lutado muito na Câmara para poder conseguir barrar, derrubar esse veto, mas eles têm investido pesado assim, para que os deputados da base do governo possam atrapalhar a votação que garanta essa derrubada desse veto ao projeto de lei que garante a internet não só a 18 milhões de estudantes, mas também a 1,5 milhão de professores. Então, é uma tentativa aí de nos impedir de acessar a educação, mais uma vez. Rosana, qual é a avaliação que você faz? Você citou anteriormente que existe esse diálogo, né, com alguns parlamentares, esses que estão, digamos, mais comprometidos com a educação. A UBS tem conseguido dialogar bem com o conjunto do Congresso, óbvio que não todos, né, uma vez que existe ali uma bancada bolsonarista, né, conservadora, mas como é que vocês têm conseguido, digamos, dialogar bem com o conjunto do Congresso? Como é que tem sido a receptividade? Compartilha com a gente, porque acho que é um espaço importante, né? Até porque todas essas votações ocorrem lá e essa interlocução, ou seja, ouvir a UBS, saber qual a opinião da UBS, que por consequência representa esses estudantes, como é que tem funcionado? Olha, o nosso diálogo ele é sempre muito amplo, né? A gente sempre se coloca à disposição de debater com todo mundo sobre tudo, porque a UBS, ela representa os estudantes e representa também um projeto de país através do investimento em educação, né? Quando a gente fala da valorização da educação, a gente fala de um país que avança, um país soberano, um país desenvolvido. Então, historicamente, nesses 72 anos de história que a gente tem, sempre foi assim. Então, a gente tem conseguido conversar e debater com a mais ampla maioria dos deputados, menos os da base do governo, que em maioria se recusam a receber os estudantes, né? Então, tirando isso, a gente sempre se coloca à disposição de debater, de converger, de diverger, enfim, de convergir, de divergir. A pessoa chega nas 7h34 da noite, já ficando mais cansada ao decorrer de tanta coisa no dia, vai errando umas palavras. Mas, enfim, de concordar, de discordar, também na naturalidade da democracia, porque é assim que ela funciona, mas, infelizmente, os deputados da base do governo se recusam, né? Inclusive, agora a gente tem tentado conquistar uma vitória histórica, né? Que é a nossa inclusão num conselho muito importante para a educação.
E não só um deputado do Novo, mas também o próprio, né, filho do Bolsonaro falou que a UBS não tem nada a contribuir para a educação brasileira, ou seja, é assim que eles nos tratam, é assim que eles nos veem. Que pena, né? Porque quem deve contribuir muito para a educação brasileira, na visão deles, deve ser o presidente da República, que veta um projeto de lei que pode garantir internet a 18 milhões de estudantes. Então, é assim que eles nos veem, mas nós sempre estamos à disposição de debater, inclusive de discordar da maioria dos votos. A gente sempre lembra disso, né? Que os deputados bolsonaristas não querem conversar com os estudantes, mas as eleições estão chegando, a gente lembra das coisas, enfim. E nós sempre estamos aí nessa batalha. Então, acreditamos na democracia, na importância dela, do diálogo para a construção de um Brasil melhor. Que pena, inclusive, que eles não querem ouvir os estudantes, né? Porque eles perdem, infelizmente, o Brasil também. Então, isso mostra que, de fato, eles defendem um projeto que não nos inclui. Ano passado nós tivemos, aí eu falo quando nós, eu falo a sociedade, mas o conjunto de movimentos sociais, especialmente o movimento estudantil, uma baita vitória que representa algo gigantesco, que foi a aprovação do Fundeb, especialmente a sua constitucionalização, ou seja, o Fundeb agora está dentro da Constituição. E houve um movimento grande, gigante do Bolsonaro para que ele não fosse aprovado. Inclusive de pressão, não, vamos deixar para depois, não vamos colocar aqui, vamos tentando enganar, né? Inclusive muitos deputados ficaram constrangidos em votar não, porque sabiam que a repercussão estava sendo gigante. E sem sombra de dúvidas foi uma vitória gigante da educação, mas especialmente gigante também para o movimento estudantil, que foi o precursor desse debate, né? Ou seja, o conjunto das entidades, dos grêmios, dos estudantes que foram lá no Twitter, foram encher o saco dos parlamentares, mandar mensagem, enfim. Como é que você enxerga essa vitória tão importante que foi a aprovação do Fundeb para a educação brasileira? Assim, o Fundeb é uma luta histórica, né? Eu lembro que quando a gente estava falando e lutando pela aprovação do novo permanente Fundeb, que já é também um projeto antigo que a gente já alerta há muito tempo, vai acabar precisando aprovar. Eu conversei com os ex-presidentes da UBS que aprovaram não só o Fundeb, né, mas também o Fundef, que era antes do Fundeb. Quando o Fundef foi aprovado, conquistado, eu não era nem nascida, né? E depois do Fundef, a gente foi para o Fundeb e agora para o Fundeb permanente. Ou seja, uma luta histórica em defesa da educação básica, em defesa do país. E nós ficamos muito preocupados, né? Porque o movimento estudantil ele é conhecido por ocupar as ruas, passar em sala de aula, movimentar todo mundo. A gente ficou, nossa, como que nós vamos fazer agora para aprovar, né, um projeto tão importante, um texto novo tão importante, a permanência, né, de um fundo tão importante de forma online. E a gente conseguiu, a gente deu conta. Então foi assim, uma chuva, uma onda, um tsunami gigantesco, né, de estudantes secundaristas por todo o Brasil, junto com os profissionais de educação, defendendo a educação básica. E a gente conseguiu, assim, passar na Câmara, passar no Senado, que o presidente sancionasse, que também era a nossa principal preocupação, mas a nossa pressão foi tão grande que ficaria assim, horroroso, muito feio para ele se ele não tivesse sancionado. Então, foi uma pressão muito grande, uma vitória gigantesca, não só para o movimento estudantil, mas para todo o Brasil, né? Porque sem o Fundeb, assim, tanto de escola fechada, tanto que a educação básica ia retroceder, não tem tamanho, né? Então, foi uma vitória muito importante, não só para nós, mas para todo o país. Já até pegando esse gancho do movimento estudantil, como você falou, eu tive conversando na semana passada com o Iago, da Uni, e aí ele falou uma coisa interessante que é a dura realidade, né? O papel do movimento estudantil é passar em sala de aula, é panfletagem, é ato de rua, enfim, um conjunto de coisas que, infelizmente, né, agora durante a pandemia, inclusive por responsabilidade, né, da preservação de vidas, não tem tido condições de ser realizado, e quando se realiza, atos pequenos, né, uma vez que a gente segue, né, tenta seguir a risco as orientações dos cientistas, enfim. Como é que a UBS, né, tem se movimentado? Eu vi uma campanha belíssima, né, da UBS, da Uni, da NPG, inclusive diversos famosos, né, pessoas famosas, artistas, cantores, compartilhando o que era Vida, Pão, Vacina, Educação, que é um resumo, né, da ópera do que o povo está precisando, né? Vacina, vida, pão, educação. E o outro era Chega de Mortes, vacina já, fora Bolsonaro. Então eu queria que você desse uma avaliada, como é que está hoje, né, o movimento estudantil, como é que tem sido nessa nova realidade,
e essas campanhas, né, que eu queria que você compartilhasse com a gente também. Enfim, diante desse cenário que a gente está vivendo, como é que o movimento tem conseguido continuar? Eu falo sim, já vou falar me despedindo, porque eu tô olhando aqui o horário, eu tenho um outro compromisso agora, às 8, Sem problemas. já vou entrar em outra atividade, mas queria mais uma vez agradecer o convite, estou sempre à disposição, sempre bom estar conversando com camaradas sobre essa nossa luta tão importante em defesa do Brasil. Mas tem sido assim, né? O papel do movimento estudantil é estar onde o estudante está, porque são as entidades, inclusive, construídas pelos estudantes, que falam com os estudantes, né? A famosa frase é nós por nós. E, de fato, a gente estava mais acostumado ao modelo presencial e tivemos que nos readaptar ao modelo, em maioria, né, de mobilização, em maioria das vezes, pela internet. Conseguimos muito bem, inclusive, porque a nossa geração é super boa, né, na internet e tudo mais. Então, deu super certo. E essas campanhas, né, em especial o Vida, Pão, Vacina e Educação, que é uma campanha que surge pós o lançamento, né, da nota técnica da UBS. A gente fez uma nota técnica, como disse aqui, quem tiver interesse de ler. Está no nosso site, ubis.org.br, uma nota técnica sobre o direito humano de acesso à educação. E essa nota técnica tem várias coisas, assim, vários caminhos que nós precisamos traçar nesse momento. E eu fiquei pensando como a gente consegue traduzir para o povo brasileiro as principais reivindicações dos estudantes. E aí me veio na cabeça Vida, Pão, Vacina e Educação, que é uma palavra de ordem que resume tudo, né, em conjunto, as nossas entidades irmãs UNE e NPG. Nós apresentamos a elas, né, e em conjunto nós decidimos que seria o nome da jornada de lutas. Então, para nós, assim, gigante ver a forma que essa campanha conseguiu chegar a todo o Brasil e é tão sensível, né, às principais reivindicações do povo brasileiro. Então, é uma campanha que ela é permanente, ela continua, enfim, por muito tempo, até que a gente consiga, de fato, reparar os problemas que a gente tem vivido nesse momento, garantir a defesa da vida. Enfim, as palavras falam muito, né, mas queria explicar um pouco, porque, de fato, cada palavra dessa representa todas as lutas que a gente tem travado na vida, porque a gente tem vivido esse momento tão difícil, mas não só do coronavírus, né? Como eu disse, como a gente tem dito nessa live desde o início, o agravamento da desigualdade social, a juventude negra continua morrendo de violência, os profissionais da educação, enfim, morrendo de desespero, de ansiedade, tendo que se adaptar de várias formas, estudantes, né, com depressão, suicídio, aumento de estatísticas tão terríveis no nosso país. Então, a defesa da vida é a coisa central nesse momento. Pão, porque a gente está falando, né, do alimento, da garantia da merenda escolar, da garantia do auxílio emergencial justo, da garantia do salário, da garantia, enfim, do direito, né, do famoso bucho cheio, de fato, porque saco vazio não para em pé. Então, ver um Brasil que está voltando para o mapa da fome é desesperador. Vacina, porque nós não somos negacionistas, nós acreditamos na ciência, na pesquisa, na importância dela para o avanço do Brasil e educação, porque sem educação nós não teríamos vacina, nós não teríamos, enfim, tantas outras coisas, e nós não vamos ter um Brasil que avance. Então, a educação precisa estar no centro do debate para o avanço do país e para a superação dessas crises da pandemia do coronavírus. Então, essa campanha, assim, né, é uma campanha permanente, a gente fica muito feliz de ter chegado a tantas pessoas. Convido todo mundo a assinar também essa campanha, tem um site, né, vidapaovacineeducação.com.br, dá, enfim, também para adquirir as nossas cartazes, as nossas camisas, enfim, tem tudo lá no nosso site. Então, para nós, é muito feliz ver essa campanha chegando a tantos lugares e nós continuamos firmes e fortes nessa luta em defesa do povo brasileiro, né? Essa é a nossa palavra de ordem: vida, pão, vacina e educação. Então, queria finalizar agradecendo mais uma vez o convite. Muito bom estar conversando com você, conte sempre comigo. Agora eu preciso dar uma corridinha para outra atividade. Sem problemas. Eu que te agradeço, Rosângela. Dizer que é uma grande alegria e satisfação tê-la aqui nesse espaço, que está sempre aberto à disposição sua e da UBS. Desejar muita sorte, muito sucesso e que a UBS continue sendo grandiosa do tamanho do desafio que é a construção da educação do nosso país. Muito obrigado a você. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.